Tanto isso, né, Vina, que eu e você, é o que eu tô falando, eu trabalho há anos com Vinícius, né? Muitos anos, quando uns saiu 8, 9 anos. 8, 9 anos, a gente tá junto nessa. E a questão toda é que é o seguinte: quando sai aquela série do Intercept da Vaza Jato, eu lembro, Vina, você explicando, inclusive, eu explicando, até para os nossos colegas jornalistas e para o público. Você acabou de explicar a função de um promotor. Ele é um agente dentro do Poder Judiciário da acusação, ele não tem nada a ver com o juiz. O juiz pega a acusação, pega a defesa e toma uma decisão em cima dos fatos e das provas apresentados. Só que, na cabeça das pessoas, muita gente, inclusive, não levou a sério ou tentou descredibilizar aquelas denúncias que iam saindo, dizendo, mas essa conversa do Dallagnol com o Moro é uma coisa normal. É uma coisa corriqueira. O promotor fala mesmo desse jeito. E você, eu lembro disso, porque depois que o Intercept publicou a série deles, eu e você, né, Vina, a gente teve acesso a alguns arquivos da spoofing depois, né? Porque os hackers foram presos. A gente fez uma série grande. Foi eu, você, E o Henrique Nunes, um outro jornalista que ajudou a gente a fazer. O Henrique Nunes, o Miguel do Rosário participou. Foi uma série enorme, acho que foi 10. O Kiko fez matéria. Teve aquele, lembrei o nome dele, o Bruno Verzolato também, que tinha trabalhado no Estadão, também fez matéria com a gente. E sim. Você fez uma das cruciais dessa série, que o Dallagnol inventou uma delação, né? Bom, eu não posso dizer que especificamente foi ele que escreveu, ou se foi algum dos mas no mínimo ele participou disso. Dá para dizer com certeza que a Lava Jato escreveu. O Ministério Público Federal, a Força Tarefa, os procuradores federais escreveram todos sob a batuta do Doutor Dallagnol, que era o coordenador da Força Tarefa. Pois chegou-se a esse ponto, a delação do Pedro Barusco. Pedro Barusco tinha feito uma delação, eles não gostaram, por quê? Porque tinha o PP e não tinha o PT, ia ser ruim politicamente ter só o PP e não o PT. Aí um dos procuradores fala para o Dallagnol, será que não dá para incluir? Aí ele falou, vou falar com o advogado dele. Se tiver alguma coisa que a gente possa dar para ele, deixar só a condenação que ele não liga, se deixar só a condenação que ele não liga, ele topa. Tá escrito isso. Então eles livraram a cara do Barusco para que o Barusco assinasse uma delação feita por eles. Olha a última linha, O Deltan, isso é o Deltan falando. Isso é a Operação Spoof, é documento da Polícia Federal. O Deltan falando, pensando aqui, tem um custo político de atacar o PP e não o PT. É assim que eles decidiram. Aí eles falaram, o custo é muito alto. O Dallagnol mandou escreverem uma nova delação para o Pedro Barusco. Só deram para ele assinar. Aí ele fez outra delação. Estão reclamando do Mauro Cid, que fez 1, 2, 3, porque foi sendo pego no pulo. Que é pior que isso. Olha esse trecho aí que ele fala, ó. O Ataíde você pode ler? Ataíde, só uma coisa. Ataíde é outro procurador federal da Força Federal, né? Se adiantarmos o PRC, né? A documentação, será que conseguimos ajustar o acordo do Barusco também? Não, veja. Se alterarmos, PRC era Paulo... se aditarmos. Aditarmos é alterar, inclui coisas, né? PRC é Paulo Roberto Costa, um dos primeiros denunciados da Lava Jato. Diretor da Petrobras, Ele queria mexer na dele. Deltan diz aqui, acho que sim. Se ele não receber nenhuma punição com que se importe de verdade, e podemos ajustar na área criminal equilibrando. Pô, os caras faziam um à la carte das delações, sabe? Tipo, essa daqui tá meio desequilibrada, vamos arrumar aqui, vamos ajeitar para lá. E eles mesmos escrevendo, continua lendo para você ver. A Taíde mandou, ótimo, vamos conversar com os colegas na semana que vem. Deltan, sugestões, redige algo que precise do Paulo Roberto Costa e do Barusco e entrega para o Carlos qual que é o nome daquele procurador? É um outro procurador, exatamente. Eu esqueci o sobrenome dele, mas é um procurador. Para ele falar com os colaboradores, ele agenda e você participa. Teremos uma reunião com os advogados do Paulo Roberto Costa na quinta. Ataíde, tá. Pois é. Então foi isso que eles fizeram. Eles pegaram e escreveram o que eles queriam, incluíram o PT e deram para o Barusco. O advogado do Barusco só teve que assinar e aí ganhou todos os benefícios. O Carlos só para precisar, é o Carlos Fernando Lima, do Santos Lima, que virou depois, inclusive, advogado, e eu entrevistei
num evento na Embaixada dos Estados Unidos. Eu perguntei para ele sobre o Banestado, porque ele é amigo do Moro há muito tempo. Desde a época do Banestado, que foi quando começou a Operação Lava Jato, começou a Operação Lava Jato. E ele gostou da sua pergunta ou não? Claro que não, odiou, porque eu falei assim, mas como é que terminou tudo arquivado? Não, a gente investigou, a gente foi até o final e tal, fez aquela cara de nervoso, ele ficava meio vermelhinho assim com pergunta, mas assim, eu fiz não, ficou muito evidente que as coisas foram feitas para punir o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, assim, mas assim, saltava aos olhos antes da Vaza Jato, sabe? Mas fato é, Pedro, que aí ele fez essa nova delação, então já o arrepio da lei, porque todas as informações devem partir do delator, é claro. O promotor não pode inventar o que ele quer e fazer outra cenar, né? Obviedade que eu estou tendo que dizer. Então ele já feriu a lei, feriu de morte a lei de delação aí. Só que, não contente, a mesma lei de delação, ela também diz que delação sozinha não é prova. Delação não é prova, óbvio. O cara está falando aquilo para receber um benefício. Então, a delação tem que levar a você encontrar provas. Como a delação do Mauricídio, por exemplo. Olha a investigação da Polícia Federal e a delação. São coisas diferentes. Inclusive, o Mauricídio entrega muito mais nomes e depois a Polícia Federal não encontra prova. E o que diz da delação do Mauricídio? A delação do Mauricídio, em um certo momento, diz, olha, uma coisa grave. Olha, os 3 comandantes das Forças Armadas foram numa reunião em que o Bolsonaro apresentou um minuto de golpe e pediu para eles aderirem. Pô, isso é gravíssimo. É prova? Não, é palavra de delator, é palavra de quem quer se livrar. O que fez a Polícia Federal e a PGR nesse caso? Convocou os 3. Convocou. Primeiro foi o general que era comandante das Forças Armadas, confirmou tudo. Ele não era investigado, que nem é o Cid, que tem um motivo para falar o que a PGR quer, poderia falar o que o promotor quisesse. Então, a opinião do Cid não vale. Não, chegou um cara que é testemunha, então pronto, obteve-se a prova testemunhal por meio da delação. É para isso que serve a delação, para levar você até uma prova, seja testemunhal, documental ou pericial, só tem essas 3. Levou também a provas periciais e documentais, na medida em que, após o que disse, as dicas que deu em sua delação o Mauricídio, foram pedidos quebras de sigilo e apreensão de aparelhos telefônicos, e pôde-se conferir conversas de zap que aconteceu exatamente como o Mauricídio falou, que obteve-se a prova documental. A delação só vale quando ela leva a prova. Mas, no caso do Barusco, o que aconteceu? O Dallagnol escreveu, já era contra a lei. O Barusco foi, apresentou, num julgamento dele, que quem era juiz era a Gabriela Hadid, a juíza do copia e cola. Ela pegou e anexou a parte que o Dallagnol tinha escrito, que incluiu o PT, como prova no processo em que ela acabou por liberar o Barusco e indo condenar o tesoureiro do PT ou outra pessoa. Ou seja, ela ainda transformou em prova. O Dallagnol escreve, ela fala que o que o Dallagnol escreve é prova. Não precisa levar para prova nenhuma, é prova por si. Exatamente como a delação do Léo Pinheiro também era a única prova no processo do triplex. Então, assim, não tem nada nem parecido com o que está acontecendo agora. Esses falsos paralelismos que a extrema-direita quer fazer, seja com a anistia, seja com o presidente Lula, com o processo da Lava Jato dele, não guarda a menor semelhança. A canalice, a degradação jurídica que ocorreu durante a Operação Lava Jato não está mais ocorrendo nas altas cortes brasileiras, os autos julgamentos, os autos julgados e altas investigações. Não está, simplesmente não está. Ela ainda acontece em algum nível, o que acontece são esses conluios para prender pobre. Isso ainda está acontecendo. Mas esse tipo de sujeira com delação, não adianta os bolsonaristas espernearem que eles não estão sofrendo as mesmas excrescências que sofreu o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Não estão mesmo. Tem inclusive um bolsonarista aqui no chat que tá engraçado. Ele falou: o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa no 8 de janeiro, o que a Lava Jato fez de julgamento político. Só que não. Então o Juarez, eu convido o Juarez a ler os processos. Dá para, se tiver uma dificuldade, pede para um amigo advogado, se não for, para ele te ajudar a ler. Os processos estão aí, são públicos. Se você vê o processo do triplex, você vai ver que não tem nada a ver. Ele não está fazendo a mesma coisa, não, viu, Juarez? Eu não sei, você não deve estar em busca da verdade real, e sim da verdade dos seus sonhos, né? Mas, caso você um dia tenha curiosidade da verdade real,
Vá atrás do processo. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.